Jéssica e esse aqui é o meu canal Na Ponta da Língua. Esse aqui é o 5º vídeo da série Escrever Primeiros Passos, que eu apelidei carinhosamente de EPP. Espero que vocês gostem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a construção de personagem. Primeiro eu vou começar falando que esse vídeo ele não vai englobar tudo que se refere a personagem. Vão faltar coisas, porque eu percebi que tem muitas coisas para falar sobre os personagens e a criação deles e como eles se desenvolvem dentro de uma história. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o geral da construção de personagens e vamos colocar que esse aqui vai ser o primeiro de muitos vídeos que ainda virão sobre a construção do personagem dentro da sua história. Vamos lá. A construção de personagem eu considero que ela seja uma etapa fundamental para a criação de uma história. Porque sem os personagens a história não existe. Mas enfim, o que eu acho muito importante quando você escreve uma história é fazer com que as pessoas que vão ler o seu livro, elas se identifiquem com o personagem que você criou. Que elas se sintam conectadas com esse personagem. Que elas olhem para o seu personagem e falem, nossa, eu também faço isso, eu também sinto isso, eu também penso isso, que seja. Então, uma das coisas que conecta você, o leitor, ao seu personagem são as coisas que você tem de igual a ele, os sentimentos que você tem de igual a ele. Por um exemplo, criar um personagem complexo, que seja humano, que dê pra você acreditar que aquela pessoa existe, que podia ser seu vizinho, que podia ser seu amigo, que podia ser seu namorado. Enfim, você cria uma pessoa real, uma pessoa que possa existir, uma pessoa que você acredite que exista. E para criar uma pessoa dessa forma, você tem que criar um personagem com qualidades e defeitos. Vamos lá. Eu vejo muitos autores errarem feio, assim, que eu fico com raiva nesse ponto. Porque eles criam os personagens perfeitos, tipo, endeusado, tipo, enfim, perfeição na Terra. A pessoa é rica, é bonita, é inteligente, é o máximo, a pessoa é tudo que você queria ser, mas não é. E ela não tem defeito. Ela não tem defeito nenhum, ela não se irrita, ela não se sente ciúmes, ela não dá ataque, não é louca de vez em quando. A pessoa não existe. Porque pessoa perfeita não existe. Isso não existe, gente. Vamos combinar. Se você quer criar um personagem perfeito, não vai por aí. Porque as pessoas só vão se identificar com um personagem que seja real, com um personagem que dê pra você se identificar. Então o seu personagem, ele precisa ter defeitos. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma pessoa, ela pode ser honesta, pode ser gentil, pode ser educada, mas ela pode ter uma dificuldade tremenda em se relacionar com as outras pessoas. Por algum trauma no passado, enfim, isso aí é você que vai inventar. Mas ela tem dificuldades de se relacionar com as outras pessoas. E nós, seres humanos, somos pessoas que precisamos do convívio social, que nós necessitamos. Ninguém quer viver sozinho, ninguém gosta de viver sozinho. Então, não conseguir se relacionar com o outro, não conseguir construir uma relação com o outro, isso é um problema, gente, isso é um problema. E aí você pode tentar, na sua história, demonstrar como esse personagem passa do não conseguir se relacionar com as pessoas para ter uma relação saudável, ter amigos, ter uma namorada, enfim. É isso que eu quero botar pra vocês. Não endeusem seus personagens, porque não vai funcionar. As pessoas não vão se identificar com eles. Se você olhar para um personagem e ver que ele tem medo de barata, feito você, meu Deus, eu também tenho medo de barata, não sei o que. Você acredita no personagem, você se identifica com o personagem, você gosta mais dele. Então, quando você cria um personagem perfeito, lindo, maravilhoso, não existe, não dá pra acreditar. Então você se cansa, aquele personagem fica chato, fica irritante, porque ele é perfeito demais, ele é lindo demais, ele é educado demais, ele é esperto demais, ele sabe tudo. Gente, isso não existe. Então, não endeusem seus personagens. Os personagens precisam ter defeitos e os personagens precisam ter qualidades. Os vilões também têm defeitos. Não adianta você criar um vilão que seja só mal. Ele só faz coisa ruim, ele só mata todo mundo, ele tira doce de criança, ele atropela as velhinhas na rua. Gente,
Não. Vilões também são pessoas. Vilões também têm coisas boas. Mostrem isso nas suas histórias. Façam coisas diferentes. Um vilão, ele não é só mal. Um vilão, ele não quer só fazer maldade. Então, mostra isso. Faz diferente. Faz alguma coisa que ninguém fez. Vamos lá, gente. Faz diferente. Vamos lá. Criatividade. É pra isso que a gente tá aí. Outra coisa que eu acho bastante bacana no conectar-se com o seu personagem. Ele precisa ter impulsos que sejam impulsos que pessoas reais tenham. A necessidade de ser amado, de ter alguém que o ame, de ter alguém que esteja com ele nos momentos difíceis. Todo mundo quer ter alguém que o ampare, que fique com ele. A necessidade de sobreviver. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer sobreviver, todo mundo quer viver, todo mundo quer aproveitar a vida. A necessidade de ter uma família. Todo mundo quer ter uma família. Eu acho que essa é uma característica do personagem órfão. Ele passa a história inteira procurando uma família. Mesmo que a família não seja pai, mãe, irmão, seja um amigo que ele conquiste, ou alguém que, sei lá, acaba sendo uma mãe postiça, um pai postiço. Os personagens, eles precisam ter impulsos que levem você a acreditar naquele personagem. O personagem, ele sente raiva, que nem você. O personagem sente ciúmes, que nem você. O personagem, ele é teimoso que dá raiva, que nem você também é. Então, esse tipo de coisa faz com que você se conecte com o seu personagem, faz com que você sinta que o seu personagem é real, sinta que ele possa existir. Quando você criar um personagem que você acredite nele, que você fala, puxa, essa pessoa podia existir, você tá no caminho certo. É isso aí o que você tem que fazer. Vamos ver. Passado. Todo personagem precisa de um passado. Ah, mas Jéssica, e se eu não quiser contar a história, o passado do personagem na história? Não precisa contar para os leitores o passado do seu personagem, mas ele precisa existir. Você tem que ter em mente um passado para aquele personagem, porque senão não vai rolar. Ele precisa ter um passado, você precisa criar um passado para ele. Sei lá, ele foi deixado no orfanato quando tinha 7 anos de idade. Ele conviveu com os pais dele. Então, aquele sentimento de ser deixado para trás é muito forte nele. Ele não consegue confiar nas pessoas. Ele não consegue acreditar nas pessoas. Então, isso é explicado, porque no passado ele foi deixado pelos pais em um orfanato. Então ele não acredita nas pessoas, ele não confia nas pessoas, ele espera sempre o pior das pessoas. Ou então, uma garota que cresceu vendo os pais brigarem porque o pai traía a mãe. Ela cresceu vendo isso, ela cresceu vendo a mãe sofrer, se descabelar, chorar, tomar remédios e quem sabe, não sei, na hipótese mais extrema, se matar porque o pai traía ela e ela não se separou do pai, e ela cresceu tendo vendo as brigas entre os pais, e ela não confia nos homens, ela não acredita que os homens possam ser bons, e ela não tem relacionamentos porque ela não acha que um homem preste. E a história pode gerar em torno disso, ela descobrindo que não é bem assim, que nem todos os homens são cafajestes, tal. Não sei. O que você precisa internalizar é o seu personagem precisa ter o passado. Porque o passado é que vai explicar quem o seu personagem é. É igual nós. O que nós somos hoje é um resultado de como crescemos, de como fomos educados, de como fomos ensinados. Uma pessoa que foi ensinada a ler pelos pais, ela vai seguir o hábito, porque ela aprendeu a ler. Uma pessoa que não teve isso na sua criação, ela não vai ler. É mais ou menos a mesma coisa dos personagens. Eles vão fazer coisas que têm a ver com o que aconteceram no passado deles. Aquele personagem é aquilo, daquele jeito, porque no passado dele, ele teve alguma coisa que o fez ser daquele jeito. O personagem quase morreu afogado quando era criança. Então ele morre de medo de água hoje porque ele quase morreu afogado quando era criança. Então esse passado, ele é muito importante na construção dos personagens. Então, você não precisa colocar na história esse passado bonito, lindo, maravilhoso, terrível, tenebroso, enfim.
Mas você precisa fazer com que esse passado tenha existido. O personagem, ele não começa a existir hoje. Você tem que entender que ele precisa de um passado para existir. Então, crie um passado. Mesmo que você não vai escrever esse passado, que esse passado não vai aparecer na sua história, crie esse passado para você. Nem que seja na sua cabeça, para que o personagem seja o mais real e complexo possível. Quanto mais complexo, quanto mais cheio de nuances, cheio de camadas, melhor e mais forte e mais compreensivo. E, enfim, o seu personagem, quanto mais ele tiver camadas, quanto melhor ele for, mais complexo, ele vai se parecer mais real e ele vai ser mais fácil de você crer dentro do seu mundo. Crescimento. Todo personagem precisa crescer. Todo. O primário e o secundário. O personagem principal e o personagem coadjuvante. Eles precisam crescer dentro da história. A história de um personagem que é exatamente a mesma coisa do começo ao fim, não vira. Não vira, porque não tem história. A história é o personagem crescer, o personagem evoluir, o personagem aprender sobre ele, aprender sobre os outros, entender melhor o mundo que ele está, entender melhor as pessoas que estão ao redor dele. Isso é o crescimento do personagem. Ele precisa transpor obstáculos, mesmo que esses obstáculos não sejam obstáculos físicos, sejam obstáculos mentais, coisas que ele vai passar dentro da cabeça dele. Mas ele precisa crescer. Todo personagem precisa crescer. A maioria dos autores acaba dando importância só pro personagem principal e esquece os personagens secundários. Sendo que em muitos livros, muitas séries e muitos filmes, os personagens secundários fazem mais sucesso que o personagem principal. Você acaba torcendo, às vezes, mais pro vilão do que pro mocinho, porque o vilão é melhor trabalhado que o mocinho. Então, você tem que saber equilibrar. Todos precisam crescer dentro da sua história. O personagem secundário tem que deixar de ser estereotipado também, amiguinhos. O personagem secundário não tem que ser só a amiga nerd ou o amigo nerd, a amiga linda, maravilhosa e popular que você queria ser, mas você não é. Não sei. Esses personagens estereotipados, a amiga de língua ferina que sempre diz a verdade, mesmo que ninguém mais diga. Gente, vamos sair do senso comum, vamos sair do que todo mundo faz, vamos fazer uma coisa diferente. O personagem principal pode e deve ser interessante, mas isso não impede que o personagem secundário seja insignificante, que não faça nada, que não tenha mente própria, que não possa se desenvolver e crescer tanto quanto o personagem principal dentro da história. O que acontece é que as pessoas elas deixam de dar importância para personagens secundários por dois fatores. Uma, porque o personagem principal dela não é tão interessante, então o personagem secundário tem que ser menos interessante ainda para a história ser interessante, ou o contrário, porque a pessoa ela não é capaz de criar um personagem secundário tão bom quanto o personagem principal. Gente, o tanto de tempo que você perdeu criando seu personagem principal, você tem que perder criando seu personagem secundário. Ele pode ser muito importante dessa história. Ele pode ser a chave para o crescimento do personagem principal. Por que não? Ele pode ser aquele que dá um ensinamento sábio numa hora que o personagem mais precisa, que faz ele voltar para o caminho da justiça, da retidão, do bem, ou cumprir a missão que ele tanto precisa cumprir. Ou então, ele pode estar envolvido em um segredo que ninguém sabe e que você só vai descobrir no final. Quem sabe? Não sei. Criativo, gente. Vamos criar, vamos fazer coisas diferentes. O personagem secundário é tão importante quanto o personagem principal. Não menosprezem o coitado do personagem secundário. Ele pode ser interessante, ele pode ser divertido, ele pode ser a veia cômica da sua história. Nem toda história precisa ser só dramática, triste ou de terror. Pode ter um amigo que faz a piada na hora imprópria, por que não? É engraçado, é divertido, quebra a história, faz fluir melhor a leitura. Vamos, evoluir, vamos fazer. Todos
precisam evoluir dentro da história. Não precisa ser só pra melhor. Tem gente que evolui pra pior. O personagem ele pode começar uma história honesto, justo, bom, reto, e então ele ir para o caminho completamente oposto pelas coisas que acontecem com ele. Por exemplo, o marido que perde a mulher, que fazia tudo certinho na vida dele, ele pode se tornar um vingador sanguinário. Por que não? Ele perdeu a mulher dele, ele perdeu a vida dele, tudo que ele conhecia desapareceu. Ele pode regredir, virar uma pessoa má, não sei, quem sabe. Mas o importante é que todos evoluam, que todos saiam do seu estado, da sua zona de conforto e virem outra coisa, que cresçam. Não precisa se tornar uma pessoa completamente diferente. Aí a gente vai voltar um pouquinho no outro vídeo. Outra coisa que eu acho, falando nisso, né? Outra coisa que eu acho também importante é não mudar a personalidade do seu personagem. Ele pode sim crescer, ele pode sim evoluir, ele pode sim se desenvolver para o bem ou para o mal, mas ele não pode completamente mudar de personalidade só porque você quer. Ah, eu quero que a Joaninha vire má e um dia a Joaninha acorda má. Não, gente, explica porque a Joaninha virou má. Ela teve os bens roubados, os pais foram mortos, a família massacrada. Explica porque a Joaninha virou má. Não torne a Joaninha só má. Faça alguma coisa que explique aquela mudança de comportamento, aquela mudança de personalidade. As pessoas vão gostar, as pessoas vão se interessar, elas vão achar legal. É melhor do que você simplesmente acordar um belo dia e decidir que o melhor amigo do personagem principal ou a melhor amiga do personagem principal vai trair ela só porque tá afim, só porque tá com vontadinha de fazer alguma coisa má naquele dia. Não cola. Explica. Seja, né, tenha o passo a passo, subir dos degraus. Por que duas amigas viram inimigas? Por que aquilo aconteceu? Se você souber fazer isso, pode acreditar que vai dar certo. Outra coisa. O seu personagem, ele precisa ter voz própria. Precisa ter personalidade própria. Não é o que eu faria, é o que ele faria. É o que ele gostaria de fazer. É o que ele seria capaz de fazer. Você não seria capaz de matar pessoas inocentes, mas o seu personagem pode ser. Por que não? O seu personagem, ele é uma pequena parte de você, mas ele não precisa ser parecido com você. Ele não precisa fazer o que você faria. Ele é diferente. Ele não é você. Ele é outra pessoa. Uma pessoa que você cria e que por isso pode fazer o que ele bem quiser fazer. Quando o seu personagem estiver gritando na sua mente e você só conseguir escrever o que ele quer que você escreva, o que ele quer falar, quando ele tiver uma voz tão forte que você não consiga falá-la, aí sim você terá feito um personagem bom e bacana e que todos vão gostar, mesmo que ele seja um vilão, porque existem vilões que são muito melhores que os mocinhos, como eu já disse. O importante é você ouvir a voz do seu personagem. É o que ele faria e não o que você faria. É as atitudes dele, as vontades dele. Todos nós temos vontades, todos nós temos atitudes. Os nossos personagens também. Então aprenda a escutar a voz dos seus personagens. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa acho que vai ser uma das primeiras partes sobre isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre personagens em outros vídeos posteriores. Mas por hoje é só. Se vocês gostaram, dê o curtir. Eu não vou nem tentar dizer qual que é o lado certo. Deem um curtir no meu canal. E sigam o canal para que vocês possam curtir os outros vídeos. Eu tenho, como eu já disse, eu tenho outros 4 vídeos anteriores a esse. Se você gostou, dá um curtir. Comenta aí, gente. Fala o que vocês gostariam de ouvir. Fala o que vocês gostariam de aprender sobre os personagens. Então é só. Muito obrigada e um beijo.